Saudação a você, meu amigo pensador. Saudação a você, minha amiga pensadora. Igor Coelho aqui vai falar para vocês de aspectos de um autor fascinante, interessantíssimo, muito marcante e que vai trazer uma obra fundamental para a gente, que é o Henri David Thoreau, né? Então, Thoreau ele traz uma visão bem diferente, bem interessante e marcante, né? Tanto na sua vida, principalmente na vida, como nas suas obras, né? Então é interessante assim que a gente sempre quando pensa no aspecto filosófico, a gente é levado a pensar em alguém que está estudando, desenvolvendo, muito assim estudioso ou em biblioteca, não que não seja, né? A filosofia tem um pouco isso, mas existe essa noção aí do estudo, né? Então a filosofia ela é alcançada por meio de reflexão. Essa reflexão ela é muito facilitada ou compreendida se você tiver uma base bem interessante. Então, muito do que é dito em filosofia tem que ser avaliado, pesquisado, né, experimentado. Então, é uma coisa interessante de você perceber que o pensamento ele tem essa característica de representar no autor, ou ser, através de um autor, uma representação de conceitos, de ideias, né? Então, muitos autores, eles têm uma vida muito dedicada ao ensino, dedicado ao estudo, ao aprofundamento. Então, se você encontrasse um autor desse hoje, provavelmente você encontraria ele numa biblioteca, né? Num lugar assim, no arquivo, um lugar assim, que ele tivesse a produção do conhecimento ali teórico, conceitual. Só que alguns autores marcam porque eles têm não só uma concepção conceitual gigantesca, mas eles também têm uma vida que corrobora com o que eles pensam, com o que eles escrevem. Então, o Thoreau é um grande exemplo desse aí, que ele teve uma vida muito próxima ao que ele pensava, fazendo coisas que eram até complicadas, né? Para a gente imaginar alguém que vive o que pensa de maneira radical, né? Então, hoje, quando a gente encontra alguém que defende alguma posição de maneira radical, a gente tende a ficar, né, um pouco assustado, né? E não é só com uma, não, com qualquer tipo de postura, a gente tende a fazer um processo de espanto, né? No caso do Thoreau, ele também tinha umas convicções muito fortes que, mesmo na dificuldade, ele não alterou, que vinha muito dessa vida dele. Então, ele é um pensador norte-americano, de uma origem de familiares, né, huguenotes, né, franceses, e ele vai, então, ter essa origem assim, muito interessante. A família tinha uma relação de uma situação até boa, tinha uma fábrica de lápis, né? Os filhos ali, a família tentou participar de um processo de educação, um método diferente de educação, que não tinha castigos ou que não tinha nenhum tipo de tratamento vexatório ou humilhante, o que na época não foi bem visto, a escola não deu certo. E aí, dessa forma, havia aí a fábrica de lápis, eles tinham uma situação, assim, não muito ricos, nem também pobres, uma família, assim, base tranquila, e então o Thoreau, ele inicia os estudos, vai ser muito próximo de um outro autor americano chamado Ralph Waldo Emerson, que vai ser um filósofo chamado transcendencialista, né? E esse cara vai ter uma proximidade grande, o Emerson vai chegar a ser professor do Thoreau e vai trazer então uma visão bem interessante, né, sobre a própria filosofia em si. Então o Thoreau ele marca por ter mais ou menos uma série aí de ensaios e obras, né? Dentre a mais importante é o Walden, ou A Vida nos Bosques, que é uma obra sensacional, que ele vai escrever quando ele vai morar realmente nos bosques, né? Num momento ali muito interessante, que é o que vai dar base
para a ecologia que a gente tem hoje, o ambientalismo. Então, esses estudos assim, de compreender a natureza e os seus mecanismos, né, começam muito por ele. Então, é bem interessante essa obra e é muito defendida, né? E ela cai muito assim no gosto popular a partir dos anos 60, do século XX, né? E tem até alguns filmes, algumas análises aí sobre essa obra. E dentre os ensaios tem o que a gente nos interessa, que é a desobediência civil, né? Que ele vai falar, que aí a gente vai falar depois mais profundamente sobre esse aspecto. E algumas coisas acontecem com ele. A ideia, por exemplo, de que ele viveu um bom tempo nesses bosques que eram um chalé na beira do Lago Walden, né? Que era pertencente ao Emerson. Então, o Aldo Emerson emprestou para ele ficou lá algum tempo, acho que ficou alguns anos, acho que foi uns 2 anos, se eu não me engano. Ficou lá e vendo as coisas, observando a natureza. Aí de vez em quando parecia um negro fugido, e aí ele ajudava, era abolicionista. Então isso também é marcante na formação do indivíduo, do caráter, né? Então ele tinha essa forma de apoiar. E chegou uma situação que ele chegou a ser preso, né? Então, e essa prisão serviu muito para ele refletir e concluir e desenvolver muito dessa grande obra que é a desobediência civil. Então, essa parte aí eu vou deixar para falar no próximo vídeo aí sobre essa questão da prisão, do porquê que ele foi preso, o que aconteceu, né? Que eu quero que você tenha essa atenção. Mas é um autor marcante, vai influenciar muito quase todos os movimentos libertários do século XX, de alguma forma, vou dizer assim, se utilizaram aí das ideias do pensamento do Thoreau, né? Então, que trazem coisas interessantes e colocadas em prática. Depois a gente vai aprofundar isso. Mas então, basicamente é isso, um autor que é marcante, porque ele viveu a sua forma de pensar, não só escreveu e definiu, ele também viveu e por isso também teve algumas dificuldades, né? E morreu de certa forma jovem e é interessante. Então a gente trazer essa análise crítica que ele vai fazer sobre a vida, sobre a natureza e também sobre o Estado. Beleza? Então é isso, vou nessa, a gente se encontra muito em breve e vamos continuar falando sobre aspectos aí das obras do Thoreau. Forte abraço para você e vou nessa!